pessoas que achavam que o exército iria tomar a nossa nação. E a gente teve aí no Telegram, nos WhatsApp da vida, uma série de coisas aí, de conspirações. E de fato, meus irmãos, existe um conluio contra a ordem do reino de Deus. Mas muitas vezes não é como as pessoas pensam. Desde que o pecado entrou no mundo, existe uma força demoníaca, existem poderes espirituais agindo nesse mundo. Nós cremos nisso, nós cremos que existem demônios, nós cremos na existência de demônios, nós cremos na existência do diabo. Porque a Bíblia fala sobre isso e essas forças. Então, e uma das maneiras que Deus, que Satanás age na história é por meio de governos, é por meio de homens poderosos. Vou te dar um exemplo. O Egito, Êxodo. O que Deus fez? Deus chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão. E qual é o motivo pelo qual Deus chamou Moisés para libertar? Porque você vai falar para Faraó que eles devem me cultuar. Me cultuar. Você vai falar para Faraó liberar toda a mão de obra dele. É isso que Deus estava falando. Porque os israelitas eram mão de obra escrava. Quem sustentava o Egito eram os escravos israelitas, debaixo da mão de ferro de Faraó. E o que Deus manda Moisés fazer? Você vai lá e você vai libertar. E aí, o que aconteceu? Faraó era considerado uma divindade, dentro de muitas divindades que havia no paganismo antigo, e Faraó começou a se opor a Deus. E o que Deus falou? Eu vou começar a julgar o Egito. Essa é uma das formas. Quem estava influenciando o Faraó, meus irmãos? Deus. Satanás. Um outro povo, um outro governo, um outro império que foi inimigo do povo de Deus, os babilônios. Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram, e isso era Deus julgando o povo de Israel pela sua infidelidade. Levaram pessoas cativas para a Babilônia, e aí tem a história de Daniel, como nós bem conhecemos. Levaram os utensílios do templo. E aí o que acontece lá na Babilônia? Nabucodonosor manda fazer uma estátua, e ele pede para que todos os povos adorassem a estátua. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Quem estava influenciando Nabucodonosor a fazer o que fez? Deus? Não. Satanás, os demônios. Até o ponto em que Nabucodonosor teve o sonho e Daniel foi chamado. E aí Daniel revela o sonho, Daniel fala uma série de coisas, ele se recusa, Nabucodonosor vira um animal, não é isso que acontece? Perde a sua racionalidade, vai viver com os animais no campo, porque ele se achava o rei dos reis, e a Babilônia, naquela altura, era um grande império. Daniel diz que Nabucodonosor era o rei de reis. Isso é interessante, rei de reis, mas não rei dos reis, mas rei de reis. Porque, como nós bem sabemos, o Império Babilônico foi um dos grandes poderes que existiu na nossa história. E aí esse homem se torna quase que um animal, até que o Senhor o converte. O Senhor converteu Nabucodonosor. Ele fala assim: agora eu sei que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. Nabucodonosor se converteu. Ou seja, Nabucodonosor era um ímpio. Tudo que ele fazia, a idolatria que ele promovia na Babilônia, era influenciado por demônios. Você entende? Mais para frente, mais um exemplo. Roma, na época de Jesus, que foi o governo político, por assim dizer, responsável pela morte do Filho de Deus. É por isso que João chama Roma de quê? No Apocalipse? A besta. Você entende? Quem estava por detrás do Império Romano? Satanás. Satanás.
Satanás age por trás dos impérios, por trás dos governos, por trás dos homens poderosos. Mesmo que esses homens não fiquem possesso caído, mas esses homens que se opõem ao Evangelho, se opõem à igreja, se opõem aos valores do reino de Deus, são esses homens que a Bíblia está falando. Os príncipes que conspiram, os reis da terra, que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. A prova disso é que lá em Atos 23, 29, os irmãos da igreja do primeiro século reconheceram isso. Reconheceram, inclusive, que o Sinédrio, uma vez soltos, olha o que diz Atos 23, 29, que Lucas registra. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi. Ele vai citar o Salmo 2. Nosso Pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, olha o que eles vão dizer, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém. Se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos. Quem eram Herodes e Pôncio Pilatos? Reis, autoridades. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, o que Lucas está registrando? Que Herodes e Pôncio Pilatos conspiraram contra Jesus Cristo e junto com os gentios e a gente de Israel. Quem era a gente de Israel? Os sacerdotes. A liderança religiosa também, que se prostituiu com Roma e pediu a crucificação de Cristo. Mas olha o que Lucas diz: para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Mas veja que os cristãos leram o Salmo 2, tinham conhecimento do Salmo 2, e eles entenderam que o que o Espírito Santo havia dito pela boca de Davi aconteceu com Cristo. A conspiração do qual o Espírito Santo disse pela boca de Davi muitos anos antes aconteceu com a pessoa de Cristo. E que esses príncipes e esses reis incluíam Herodes e Pôncio Pilatos, que eram autoridades do seu tempo. Então há muitos exemplos, além desse, como eu disse, a Babilônia, Roma, o Egito. Entenda isso, entenda que os poderosos, os reis, os príncipes, embora essa linguagem tanto não se aplique mais, depois, por assim dizer, que muitas sociedades se democratizaram, mas fazendo uma contextualização em relação a isso, hoje seriam os nossos presidentes, seriam os primeiros ministros das nações, seriam as autoridades. Existem forças demoníacas operando nesse mundo, militando contra o reino de Cristo, porque o reino de Cristo é uma ameaça aos poderes temporais da nossa realidade. É isso. Perceba que Daniel já havia predito isso. Se você for para Daniel capítulo 2, abra comigo em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, a partir do verso 31. Olha o que Daniel diz: Tu, ó rei, Daniel está interpretando o sonho. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e
e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Observe isso, meu irmão. Este é o sonho e também a sua interpretação. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, ele está se referindo ao rei que sonhou, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos os reis. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel começa a dar nome. Tu, rei, é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de ouro. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de ouro, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará, levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Este reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse, irmãos? Esse último. Qual é o reino que esmagou todos os reinos? Qual é o reino que não pode ser passado a outro povo porque ele não pode ser vencido? Qual é o reino que subsiste para sempre? É o reinado do Senhor Jesus Cristo. É o reinado do nosso Deus. No verso 45, Daniel diz: como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Futuramente, em relação ao tempo que Daniel vivia. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel já havia predito que haveria um rei que esmiuçaria todos os outros reinos. E esses outros reinos, o que eles queriam, o que esses povos, o que esses poderosos querem, à luz do Salmo 2? Porque eles se revoltam contra o ungido. No verso 3, o salmista diz: eles querem autonomia, eles não querem governar debaixo da autoridade de Cristo. No verso 3, o salmista diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles recusam a se submeter a Cristo. Eles não querem Cristo exercendo autoridade sobre eles. É isso. Rompamos os seus laços. Sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos a autoridade de Cristo sobre nós. Nós não queremos reconhecer que Cristo de fato é o Rei do universo. É por isso que o reino de Cristo, meus irmãos, é a maior subversão política que existe na Terra. E Deus está executando essa subversão por meio da sua igreja. A igreja, ela é uma instituição política. Tem muitas pessoas que não gostam. Não, a igreja é uma instituição política. Por que a igreja é uma instituição política? Porque a igreja é a embaixada de Deus nesse mundo. E a igreja proclama o Rei dos Reis.
A igreja proclama Jesus Cristo como Rei, e a igreja proclama que todas as outras autoridades devem se converter a esse Rei. É por isso que nós oramos aqui todos os nossos cultos, pelas nossas autoridades. E que mais pelo que nós oramos? Nós oramos não somente para que elas governem com justiça, mas nós oramos para que elas se convertam. E o que é se converter se não entrar debaixo da autoridade de Cristo? O Evangelho é uma mensagem política. O Evangelho é uma mensagem política. Existe uma dimensão política na mensagem do Evangelho. É por isso que João, quando começou a pregar antes da vida de Cristo, o que ele pregava? É chegado o reino de Deus. O reino de Deus. E ele anunciava isso vivendo debaixo do Império Romano. Ele não anunciava isso vivendo numa democracia de liberdade religiosa. Ele anunciava isso vivendo debaixo de uma das maiores tiranias que já existiram na história da humanidade, que foi o Império Romano. E ele anunciava: é chegado o reino de Deus. Esses homens, essas autoridades, elas querem autonomia, mas não existe autonomia nesse mundo. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos sob a influência do diabo e seus demônios. Então existe essa conspiração, mas não para por aí. Segundo ponto, o salmista revela uma coisa: Deus tem senso de humor. Talvez não. Eu acredito que aqui seja a única passagem bíblica onde a Bíblia fala que Deus ri. Olhe para o verso 4 a 8. O deboche e a zombaria de Deus. Deus debocha e Deus zomba desses homens. Deus satiriza esses homens. Como Deus responde a essa conspiração? Como que Deus olha para isso e Deus responde? Deus responde constituindo Cristo Rei. Vocês estão tentando promover um motim? Vocês estão tentando conspirar contra mim e contra o meu filho? Ri-se aquele que habita nos céus. Deus ri. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba. E a expressão que Davi usa aqui se refere a gracejo, a brincadeira. É como se Deus estivesse ironizando. Sabe aquela risadinha de ironia? É isso. Sabe quando teu filho, se você é pai, quando teu filho está querendo fazer alguma coisa de surpresa, ou querendo fazer alguma coisa para te pegar de surpresa, e você está vendo tudo que está acontecendo, e aí você dá aquela risadinha assim, tipo, e ele está achando que ele está escondendo as coisas de você, e você está vendo tudo, e você dá um sorrisinho de canto, tipo assim, pô, é isso que Deus está fazendo aqui. Deus ri e Deus zomba. Deus está se divertindo. Deus olha para isso. Deus olha para os príncipes e para os reis lá do céu e ele zomba. A ideia de zombar é ridicularizar. A palavra hebraica tem essa conotação, ridicularizar. Deus ridiculariza. E por que Deus ri? E por que Deus zomba desses homens que ficam conspirando contra o ungido? Porque Deus irá responder a eles com ira. No verso 5, olha o que o salmista diz: na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar. Deus vai tratar com esses poderosos. Deus vai julgar esses poderosos. Deus não somente ri e zombra por causa disso, mas porque Ele diz: eu constituí
o meu rei. Eu tenho um rei e eu constituí o meu filho como rei. Vocês estão se levantando contra ele? Eu já constituí. Eu controlo a história. Eu governo o mundo. Sou eu que tenho toda a autoridade. Sou eu que tenho todo o poder. Não são vocês. Deus ri e zomba porque vai responder a eles com ira, porque já havia determinado e constituído o ungido como rei, porque o plano de salvação, o que envolve a entronização de Cristo como rei, é eterno. Isso desde sempre esteve nos propósitos de Deus, da Trindade, desde toda a eternidade. O outro motivo é que Davi diz que Deus daria todas as nações, em algumas traduções diz os gentios, Deus daria todos os gentios e as extremidades da terra como possessão ao seu ungido. Então os grandes impérios, eles tentavam controlar todo mundo, não é? Nós estamos vivendo isso hoje. O que nós vivemos hoje, o que está acontecendo na Ucrânia hoje, diz respeito a isso. Ao que? A controle global, a poder. É isso. Por que você acha que os Estados Unidos dispensou bilhões de dólares para a Ucrânia? Por que você acha que vários países do Ocidente injetaram, mandaram munições, mandaram armas, injetaram dinheiro? Porque eles amam a Ucrânia. Nós amamos os ucranianos. Não, porque isso se trata de poder. Na balança de poder global, é isso. Porque a Rússia é inimiga. É isso que está acontecendo. Porque eles querem poder, controle. Isso é natural dos grandes poderosos governantes, controle, poder. Mas Deus diz que as nações têm um dono. E quem é o dono das nações? É o ungido. É o Filho de Deus. Quem governa o mundo, meus irmãos, não são os burocratas da Casa Branca, não é Vladimir Putin, não é Xi Jinping. Quem governa o mundo é Cristo, é o Cordeiro que foi morto, é o Filho de Deus. Foi a Ele que Deus deu as nações. Não importa. E isso é um eco da promessa abraâmica. Isso é a realização da promessa abraâmica, do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão. O que Deus havia dito a Abraão: em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. O que Jesus, quando ressuscitou, falou para os discípulos: vão a todas as nações. Por quê? Porque eu recebi toda a autoridade. E as nações o Pai me deu, porque Ele fez uma promessa a Abraão, e as nações me pertencem, e eu vou salvar gente de toda tribo, língua, raça e nação. É isso. Essa é a visão de João no Apocalipse, que revela para nós que naquele dia, diante do trono branco, estarão pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Olha, gente de todas as nações. Por quê? Essa é a prova real de que Jesus de fato está reinando. Cristo está conquistando as nações como um rei conquistador. É isso que está acontecendo. E como Ele conquista as nações como um rei conquistador? Por meio da igreja, por meio da proclamação do Evangelho. É isso. E o Evangelho alcançou todas as nações, ainda no primeiro século. Como assim? Romanos capítulo 1. Todo mundo conhecido do primeiro século ouviu o Evangelho. Romanos, olha o que Paulo vai escrever aos Romanos, verso 8. Aos cristãos em Roma.
Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O Evangelho ganhou as nações ainda no primeiro século. O mundo conhecido daquele tempo. É por isso que o Evangelho chegou à Grécia. É por isso que o Evangelho chegou na Turquia, em Tessalônica, em Éfeso, na Galácia. É por isso que o Evangelho permeou todo o Império Romano. E o Império Romano não sabia o que fazer com os cristãos. Eles matavam, perseguiam e não conseguiam acabar. Era uma coisa incontrolável. Por quê? Porque Cristo, essa era a prova que Cristo estava reinando. E que César, com todo o seu poder, não podia deter o avanço do Evangelho. Por quê? Porque Deus já havia dito que Ele daria todas as nações ao seu Filho como herança. Herança. É isso que o salmista diz no verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Não é você, não. É ao seu Filho. Deus está dando as nações ao seu Filho. Você entende? Deus está dando as nações ao seu Filho como herança, como recompensa pela sua obra, como rei que vai estender o seu domínio, usando a expressão que o salmista diz, as extremidades da terra. As extremidades da terra. E esse é um dos motivos, meus irmãos, porque pelo qual o Evangelho chegou a mim e a você, Cabo Frio. O motivo pelo qual você ouviu o Evangelho em um momento da sua vida é porque Cristo está reinando. E porque Deus o Pai entregou todas as nações a seu Filho. Você ter ouvido o Evangelho é consequência da entronização do Filho de Deus. É consequência da realidade do fato de que o Filho de Deus está à direita de Deus Pai, governando a história com toda a autoridade. E esse é um dos motivos pelos quais nós continuamos a fazer missões, a pregar o Evangelho. Porque nós podemos ter certeza que o nosso empreendimento vai dar certo. Porque o empreendimento da igreja nunca vai dar errado. Porque o dono da igreja é rei do universo. Porque o cabeça da igreja, que é Cristo, tem toda a autoridade. E é sobre isso que ele enviou os 12. Meu irmão Jesus, olha só. O Evangelho começou num pedaço de terra. Você já viu o tamanho de Jerusalém? Você já viu o tamanho de Jerusalém no mapa? Quando chegar em casa você coloca. O Evangelho começou ali. Começou ali não, já vi o Evangelho antes, mas o início do empreendimento missionário para fora, porque isso foi um movimento a partir da nova aliança. Na antiga aliança, quem quisesse conhecer o Deus de Israel tinha que ir para onde? Tinha que ir para Israel. Tinha que ir no templo. Na nova aliança, não. O movimento é o oposto. O que Cristo faz? Vão. Vão, que o meu negócio não é só com vocês. Eu quero salvar todas as nações, porque o Pai me deu todas as nações. E mais, Deus chamou 12 homens pescadores.
Você entende o que é isso? O Evangelho chegou a todo mundo conhecido no primeiro século, e a nós, por meio de 12 pescadores. Doze pescadores não que tinham cobradores de impostos, mas eram homens incautos, incultos. Mas por quê? Porque eles eram bons? Porque o fundamento do sucesso da obra missionária apostólica era: toda a autoridade me foi dada. Por isso, vão, porque eu tenho toda a autoridade. Por isso que vocês podem ir. Por isso que nós entendemos que eles eram apóstolos. Quando um rei, um presidente não pode ir a outra nação, quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que representa? Quem? Embaixador. E o que o embaixador recebe para representar o rei ou o presidente de outra nação? Autoridade. É como se o presidente estivesse dizendo: vai. E fala no mundo. Então, a resposta de Deus a esses homens que conspiram é que ele ri e zomba. Por quê? Porque ele já constituiu, ele já havia constituído o seu filho como rei. Ele iria julgar esses homens na sua ira, e ele daria essas nações por herança ao seu filho. E o seu filho vai reger essas nações com vara de ferro. Com vara de ferro. Terceiro e último ponto. Existe uma advertência. O salmista termina o Salmo 2 com uma advertência aos poderes, aos poderosos, aos poderes políticos temporais. Ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçares no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esses homens, o salmista diz: vocês precisam ser prudentes. Vocês estão conspirando, vocês precisam ser prudentes, vocês precisam servir ao Senhor e beijar o filho. Que ideia é essa de beijar o filho? A ideia de beijar é a ideia de reconhecer. 1 Samuel 10:1, a gente tem isso. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua terra, o povo de Israel? 1 Reis 19:18 também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobram a Baal e toda a boca que não beijou. Então a ideia de se beijar é a ideia de reconhecer. Então quando o salmista diz beijar o filho, é reconheça o filho. Reconheça a autoridade do meu filho. Vocês ficam tentando romper os laços e sacudir as algemas e conspirando contra ele, mas vocês devem beijá-lo. Vocês devem reconhecê-lo. Deus está advertindo os juízes da terra para se converterem e reconhecerem o Filho como o Rei dos Reis, acima de todos, para que eles não pereçam. Para que eles não pereçam. Essa é a advertência. Você entende? Isso é muito importante porque muitos cristãos se perderam no ano passado, nas últimas eleições. Muitos cristãos ficaram desesperados, muitos cristãos ficaram aturdidos. É por isso que nós devemos ter uma relação cética com a política, meus amigos. Você entende? Porque nós votamos, escolhemos os nossos candidatos, mas esses homens são ímpios.
Nós temos um rei sobre nós, que é Jesus Cristo. E nós precisamos tomar muito cuidado da forma como nós relacionamos com a política, porque a política pode ser redentiva. A política promete coisas que ela não pode dar. Homens fazem promessas que não cumprem. Nós todos sabemos disso. Então faltou, por assim dizer, uma consciência a respeito do ofício real de Cristo. Há muitos cristãos que compraram, quer seja de um lado ou de outro, narrativas que não deveriam ter comprado. Por quê? Porque o Senhor está zombando, você entende? Você não pode colocar sua esperança nisso. Você não pode colocar sua alegria nisso. Você não pode. Se você tem um rei, se Cristo é o teu rei, se você entende que Ele está governando, de fato, e que no final das contas esses homens que não temem a Deus, conspiram contra Ele, quer de um modo ou quer de outro, alguns se opondo diretamente aos valores do reino de Deus, ensinando valores que nós não concordamos, apoiando governos que nós não concordamos, que perseguem irmãos nossos em outros países, mas outros também que utilizam disso para palanque político, outros que utilizam o Evangelho para ganhar voto, que utilizam o nome de Deus, que utilizam a igreja. Você entende como isso, a faca corta para os dois lados? Esses amigos, essas pessoas, usando a linguagem do salmista, estão conspirando. Estão conspirando. Ah, Lucas, eu não tenho que votar, então vota, mas vota com isso em mente. Os reis não são amigos de Cristo. Não são. Até que eles provam que são. Mas boa parte deles não são. As perguntas 49 e 50 do nosso catecismo, ele vai falar sobre isso, sobre a exaltação de Cristo. Eu quero ler com você sobre a exaltação, sobre o fato de Cristo ter subido aos céus. Pergunta 49, o Catecismo de Heidelberg diz: de que modo nós somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? De que modo isso nós somos abençoados com isso? Primeiro, Ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. O Rei do Universo, aquele que recebeu toda a autoridade, Ele é o nosso advogado. Ele nos defende. Segundo, temos a nossa carne no céu como uma garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como garantia, porque Ele tinha que subir para derramar o Espírito, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as que são da terra. Na pergunta 50, ele diz: ele pergunta, por que se acrescentou, está assentado à mão direita de Deus? Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como cabeça da sua igreja, por meio de quem o Pai governa todas as coisas. Todas. E lembre-se disso, que Cristo não é rei apenas da igreja. Cristo é rei do mundo. A autoridade que ele recebeu não foi só do céu, ele disse da terra e dos céus. Dos céus. Algumas aplicações. Tenha certo nível de desconfiança dos poderosos, dos reis e dos príncipes. Esses homens muitas vezes odeiam o reino de Cristo e conspiram contra ele. Como eu disse, odiando os seus valores, perseguindo a igreja, ou às vezes usando esses valores da igreja para os seus próprios interesses. Devemos nos submeter a eles, como diz a Escritura, orar por eles, tendo em vista que o nosso rei é outro. É outro.
Uma outra coisa que isso tem impacto na nossa vida é a paz. Fique em paz. Deus tem tudo sob o seu controle. O nosso Senhor está à direita de Deus Pai, governando toda a história. Muitos cristãos ficaram desesperançosos, ou ficam, quando seus candidatos não vencem no ganho. Ou com toda notícia nova que surge na geopolítica. Não, a Rússia invadiu a Ucrânia, e agora? A China está crescendo, e agora? As guerras estão acontecendo, meu irmão, isso existe desde que o mundo é mundo. Isso existe desde que o mundo é mundo. Lembre-se de uma coisa, tenha isso muito bem definido no seu coração. Deus estabeleceu o seu reino no trono. Deus estabeleceu o seu reino. Nós cumprimos com as nossas responsabilidades cívicas e sociais como cidadãos, mas nós vivemos aqui crendo nas verdades espirituais que Deus diz a respeito do seu Filho. O governo do mundo não está nas mãos dos grandes poderosos, mas nas mãos de Cristo. Nas mãos de Cristo. Cristo reina hoje, agora, exatamente agora. E Ele está destruindo seus inimigos, progressivamente. Progressivamente. É isso que Daniel disse, nós lemos, que o seu reino não terá fim. É por isso que a igreja nunca acabou, meu irmão. E é por isso que a igreja nunca acabará. Não importa o império que surja no mundo, esses homens não podem deter o reino de Deus. Não podem. Viva consolado, crente, com o fato de que esses governantes serão julgados por Deus. Alguns já foram, como Roma, como Faraó. Faraó foi julgado, não é? Qual foi o fim de Faraó? No fundo do Mar Vermelho. Ore por eles. Oremos por eles. Oremos por esses homens, como nós fazemos aqui em nossos cultos públicos. Reconheçam. Ore para que eles reconheçam a autoridade do Filho. Ore para que eles beijem o Filho, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Senhor nos ajude a viver a luz dessas verdades, dessas preciosas verdades, para que a gente possa viver aqui nesse mundo consolado com o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, obedeceu, morreu, ressuscitou e depois disso recebeu toda a autoridade. Isso é o que significa quando nós afirmamos que Cristo é Rei. Cristo é Rei. Isso não é brincadeira. Cristo é Rei. E um dia Ele há de voltar para julgar vivos e mortos. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por Tua palavra. Que essas verdades nos ensinem, nos instruam, nos confortem, Deus. Para que a gente possa viver nesse mundo crendo nisso, crendo que a despeito de quaisquer mudanças políticas que possam haver, não somente em nossa nação, mas em todo o mundo, nós possamos deitar nossas cabeças no travesseiro e descansar com o fato de que o Senhor está reinando. Nos ajude, a Deus, nos dê sabedoria, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos cear nesse momento. Som. Nós vamos cear. Nós temos feito isso todos os domingos nesse mês de Páscoa. Gostaria de chamar aqui o Ulisses para nos auxiliar, para entregar os elementos. Gabriel também. Vamos orar, consagrar esses elementos a Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua mesa, nós queremos
Nós fazemos isso porque o Senhor nos ensinou e o Senhor nos ordenou. Nós não queremos, a Deus, que os elementos aqui de fato se transformam no seu corpo, no seu sangue, mas nós queremos que eles representem o teu corpo e o teu sangue espiritualmente. Ó Deus, e nós colocamos eles diante de Ti, sabendo que tudo isso tem eficácia espiritual na nossa vida, Deus. Nós queremos que isso é um meio de graça, nós queremos que isso nos enriquece, nos alimenta, nos nutre a nossa fé, porque isso é o que o Senhor nos ensina na Sua palavra. Não somente um memorial, mas é uma reflexão, ó Deus, do qual os nossos sentidos, a nossa visão é exposta ao fato dos elementos que representam, ó Deus, a Tua carne, o Teu sangue, que nos colocam de volta ao Gólgota, ao sacrifício que fizeste por nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé enquanto os nossos irmãos vão estar distribuindo. Você aguarde para nós cearmos todos juntos. Enquanto os nossos irmãos nos conduzem em adoração juntos. a adoção,
conversão, a santificação, o fato de você não encontrar mais prazer naquilo que você encontrava antes, o fato de Deus te prometer um tesouro eterno naquele grande dia, o fato de Cristo te fazer herdeiro e co-herdeiro com Cristo, por causa de tudo aquilo que Cristo conquistou por você, morrendo naquela cruz. Lembre-se disso. Comamos juntos o pão. Obrigado, Senhor.
para que nós, juntamente, como teu povo, nos reuníssemos, ó Deus, e celebrássemos o teu nome, celebrássemos os teus feitos, celebrássemos, ó Deus, a tua obra, a obra da redenção, não somente a obra da redenção, mas, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos dá por meio da tua providência, a nossa família, o nosso trabalho, ó Deus, as nossas amizades, ó Deus, a nossa vida, tudo isso, ó Deus, nós sabemos que nós não merecemos, e tudo isso vem das tuas boas mãos. Nós somos gratos porque nós podemos cantar, ó Deus, nós podemos bendizer o teu nome, expressar toda a nossa gratidão a ti, ó Deus, com cânticos espirituais, por meio das nossas orações, colocar diante de ti as nossas necessidades, ouvir a tua palavra que nos edifica, que nos santifica, que nos cura, que nos renova, Senhor. Nós te damos graças, porque isso é um privilégio que faz parte do teu povo, ó Deus, que a cada dia nós aprendemos a valorizar isso. Nos despeça em paz, ó Deus, debaixo da tua boa mão, nos dê uma semana debaixo da tua graça, nos livrando do mal, nos livrando, ó Deus, de todas as tentações, do pecado, ó Deus, e nos santificando, ó Deus, para que a gente possa dar testemunho do teu nome, ser testemunhos fiéis, ó Deus, onde quer que nós estejamos durante essa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com nós, com todos nós, o teu povo, não só hoje, mas para todo sempre. E todos nós dizemos amém, amém. Sente um pouquinho que o Gabriel, nosso irmão, vai dar os avisos. Amém. Avisos paroquiais. Quinta-feira, pequeno grupo, onde nós falamos aqui, debatemos sobre o assunto que foi falado na pregação de hoje. Sexta-feira, Red Teams, está confirmado? Red Teams. Sábado, treinamento de liderança, às 3. De 3 a 4h30 ou não tem horário? Vai 4h30. Não pergunta, eu passei, mas eu tá. Mas começa às 3 horas. Isso aí está em ponto. EBR, né? Às 6 horas. E 7h30 nosso culto comunitário. Irmãos, hoje o pastor Everson não está presente porque ele foi prestigiar uma outra igreja local. Então, deixando um recado. Foi pregar, né? Foi trazer a mensagem de Deus em outra igreja local no Rio de Janeiro. Então, por isso ele está ausente hoje. Também vou chamar a irmã Ramila nesse momento. Ela vai estar falando um pouco sobre a prestação